Cornélio, hoje estou um pouquinho assim, não estou nada feliz. Não vai ser aquela nossa forma habitual de recebermos nossos telespectadores. Por quê, filho? Cornélio, há dias perdeu a vida uma menina. Depois de ter tentado fazer um aborto inseguro com uma mistura de ervas, ferveu e tomou, e eu não preciso te dizer como é que isso terminou. Epá, essa é uma situação muito triste e acontece muitas vezes no nosso país. Muitas meninas, muitas raparigas estão a perder a vida devido a este tipo de aborto que é inseguro. Muitas vezes porque elas não se sentem seguras, não se sentem com privacidade nos centros de saúde, nos hospitais, e também porque elas têm a ideia de que paga-se alguma coisa, para além do medo e da vergonha de dizer os pais, epá, e a comunidade depois começam a falar aquelas coisas, epá, também sabes que isto é comum, e epá, pronto, acontecem essas situações. Cornélio, disseste tudo. Infelizmente, uma das causas ou que impulsiona que isto continue a acontecer, Cornélio, são as normas sociais. As normas sociais contribuem muito, mas muito, para que este tipo de cenários continuem a acontecer no nosso país. É por isso que na edição do Asas de hoje vamos conversar sobre o aborto seguro. Mas antes, como é habitual, Olá, olá, bem-vindo ao Asas. Parece uma coisa muito simples, mas é muito grave. E acontece não só aqui no país, Vina, também acontece em quase todo o mundo. Verdade, Cornélio, mas sobre isso vamos falar mais adiante. Já sabes onde, Já em que sei. rubrica. Por agora, Cornélio, tens noção do que é um aborto seguro? Eu tenho noção, não sei se as pessoas lá em casa têm essa noção. Então, esta é uma boa oportunidade para ouvirmos qual é o entendimento das pessoas, em particular os jovens, sobre este assunto de aborto seguro. Confira. Felizardo, já ouviste falar do aborto seguro? Já, sim. Sim, já. Seguro. Já. Não conheço. Não. Claro, já ouvi. E o que seria um aborto seguro? Um aborto seguro é aquele aborto que uma rapariga tinha que fazer no hospital ou deve ou tem o direito de fazer no hospital, porque em casa tem vários riscos. Aborto seguro, para mim, é algo feito no hospital com segurança, não algo feito em casa. Fazer no hospital seria não fazer em casa. É um aborto que não prejudica a vida da pessoa. Apesar de ser um direito e até existirem leis que permitem que se faça ou que se preste o serviço do aborto seguro, ainda há muitas mulheres, muitas raparigas que não têm acesso a estes serviços, por várias razões, algumas das quais têm que ver com a privacidade. Elas pensam que quando forem aos hospitais, aos centros de saúde, elas vão dizer a todo mundo praticamente que eu estou grávida e pronto, vão ser estigmatizadas por isso. E também há a ideia de que se paga alguma coisa quando se tem acesso a esses serviços, o que não é verdade. Verdade, Cornélio. E a Márcia e a Modefa têm feito um trabalho excepcional, Cornélio, para tentar trazer esta informação e não só deixar claro que este serviço do aborto seguro existe. Então vamos acompanhar a conversa com a Márcia na Modefa. Até já. Olá, no espaço de conversa de hoje viemos até a Modefa, sim, para conversar sobre o aborto seguro, e quem vai nos ajudar a desenvolver esta conversa é Márcia Mandelato. Márcia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Márcia, sem mais delongas, afinal o que acontece? Por um lado temos a lei e por outro lado ainda temos mortes por aborto inseguro. Então, o que faz com que as raparigas continuem a optar pelo aborto inseguro? Algumas das causas que fazem com que as meninas, mulheres, raparigas continuem optando pelo aborto inseguro são a estigmatização, a discriminação, fatores culturais, fatores religiosos, o desconhecimento da própria lei, o desconhecimento do planeamento familiar e, em alguns casos, o fato desses métodos não chegarem até elas, a acessibilidade para ter esses métodos é o que faz com que essas raparigas optem pelo aborto inseguro.
Agora, a lei em si, ela própria, tem barreiras? A lei em si é muito benéfica. Sim, não podemos tirar o mérito. No entanto, alguns dos artigos da lei acabam sendo, sim, uma barreira, como o fato de que, para fazer o aborto, deve-se ter a assinatura, por exemplo, de três médicos. Estamos a dizer que num hospital, no distrito, em que por vezes tem apenas um médico, como é que vai se proceder? Estamos a dizer que dá-se 3 dias à menina para ir pensar se realmente é o que quer. Eu acho que esses 3 dias é um espaço para fazer com que essa menina opte pelo aborto inseguro. Márcia, a nossa conversa está interessante, existe muito ainda por explorar, mas nós vamos agora acompanhar uma nota de reportagem e voltamos já. Nós temos o aborto inseguro, que é esse que o clandestino, né? Chamamos de clandestino. E temos o aborto espontâneo e temos o aborto terapêutico. Quando uma menina quer fazer um aborto, ela tem 2 opções. A primeira é fazer um aborto seguro e a segunda é fazer um aborto inseguro. Muitas vezes esta é a opção mais escolhida por várias razões, algumas das quais vamos conhecer logo a seguir com estas histórias. Entramos no Centro de Saúde do Alto Maé com uma câmera oculta. Sem que ele soubesse, conversamos com este enfermeiro, a quem vamos chamar Paulo. Eu fiz um teste de gravidez e eu consegui. Uma amiga disse que... Subitamente, nossa conversa com Paulo é interrompida. Quando retomamos a conversa, Paulo fez as primeiras revelações. Este hospital realiza abortos de forma ilegal e não tem maternidade. Aborto existe, mas o centro de saúde da Alto Maé faz, mas não está autorizado a fazer. Está autorizado em todo hospital que tem maternidade, aqui não tem maternidade. Ainda sequer são 15 horas e o funcionário público já está de saída. Vamos conversar enquanto saímos. Paulo fecha a porta e abre o esquema fraudulento e perigoso. Paga-se para fazer aborto, pelo menos aqui. Onde tem maternidade, não sei quais são os procedimentos, mas aqui existe um meio termo, né? Pode-se fazer, mas paga-se pelo tempo de gestação. Os preços variam de 1.500 a 4.500 meticais. São 1.500 por cada mês de gestação. Não se faz nenhum exame ou diagnóstico que confirme o tempo de gestação ou qualquer doença, como prevê as normas clínicas sobre aborto seguro. Tudo é com base no dinheiro e, como se costuma dizer, na fé. E se ela tiver 13 semanas, como é que tu vais te arranjar? E ela se tiver problemas, tens que te responsabilizar. Apesar dos esforços do Ministério da Saúde para reduzir o uso do método de curetagem, que consiste na raspagem da parede do útero para remover seu conteúdo, o que aumenta o risco de infecções no útero e de perfuração uterina, aqui depende da vontade do cliente. O que preferes fazer? Preferes, como se diz aqui, raspar ou Um serviço que deve ser grátis tornou-se caro para o bolso e para a saúde. Tudo isso de forma clandestina. Conforme eu te disse, aqui pode-se fazer, né? Mas não é uma coisa de você chegar, bater na porta lá dentro a dizer quero fazer esse serviço, a gente vai te dar. Percebes, né? Sim. É que nem a polícia te encontrar com o carro. Você sabe conduzir ou não sabe conduzir, mas não tem habilitação como deve ter documento. É o que acontece com a condução. Para além de cobrar, este profissional de saúde não está habilitado a prover o serviço do aborto. Mais um atropelo à lei, que diz que o aborto deve ser
efetuado por médico ou outro profissional de saúde habilitado em um estabelecimento de saúde oficial. Agendar, né? Dizer que devido a doenças, para eu procurar uma pessoa que está bem informada sobre esse assunto. Um assunto que envolve muitos profissionais desta unidade. Mas não é só aqui que centenas de raparigas colocam suas vidas em risco. Em quase todas as unidades hospitalares da cidade e província de Maputo, é possível fazer aborto pontapeando a lei e recomendações médicas. Viajamos até Ressano Garcia, província de Maputo, e conhecemos esta menina de 16 anos, a quem vamos chamar Joana. Depois, minha prima disse que era para meu namorado nos ajudar financeiramente para irmos para o hospital. E não tinha medo de ir para o hospital porque ali no hospital, dali perto da minha casa, muitos me conheciam meus pais. Ela tinha medo da reação dos pais se a descobrissem. Por isso, foi para outro hospital. Eu e minha prima fomos para o hospital por volta das 14 horas. Então, encontramos uma enfermeira. Conversamos com ela. Então, ela disse que nós tínhamos que voltar no período da noite. À noite, por volta das 20 horas, elas voltaram ao hospital. A médica pediu que elas pagassem e só então faria o serviço. Entregamos o dinheiro a ela e entramos num dos quartos do hospital. Então, ela me deu 3 comprimidos, eu coloquei debaixo da língua e me deu uns 4 comprimidos para eu introduzir na vagina. Foi o que fez, mas sem sucesso. Eu sentia muita dor e muito frio, aquilo não passava. Só passou quando a mãe descobriu e foram fazer um aborto seguro. Com medo do estigma e do julgamento de que seria alvo por parte da sociedade, esta outra rapariga, a quem chamamos Maria, também tentou um aborto inseguro, mas com métodos caseiros. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, muitos abortos inseguros são induzidos pelas próprias mulheres. Alguns dos métodos mais comumente usados, quer pelas mulheres, quer pelos abortadores, incluem inserção de cateteres, paus ou raízes, agulhas de crochê e outros tipos de objetos dentro do útero. Ingestão de bebidas feitas com ervas, que muitas vezes são venenosas, substâncias cáusticas tais como javel, cloroquina ou mesmo refrigerantes. Provoquei com refresco, Coca-Cola. Primeiro tomei quando estava gelado. Disseram que não era para eu tomar quando está gelado com minhas pragas. Isso. Eu depois tomei um quente. Não resultou em nada. Nada travava sua vontade de fazer o aborto. Então Maria tentou outro método. Depois tomei café. Enchi muito café no chá. Depois quando desceu o período. O período mais complicado se avizinhava. Chegou 3 semanas depois. Comecei a sentir dor quando peguei, tipo, estava duro aqui. Depois eu procurei saber o que se passa com minhas pragas. Minhas pragas disseram, é normal, você quando fez aquilo ele não fez raspagem. Eu disse, não fiz. Depois disseram, vai procurar, vai no hospital. Eu disse, tenho medo de ir sozinha, me acompanhe. Me acompanharam, chegamos lá, encontramos uma médica. Essa médica foi me atender, tipo, disse que quer dinheiro, lhe dei dinheiro. Chegamos lá, me fizeram raspagem. Dias depois da raspagem, as dores continuaram e a mãe descobriu. Tive hemorragia, já não me lembro bem se foi por uma semana e meia, não sei. Só e minha mãe me acompanhou para o hospital, fizemos tratamento. Depois fiquei bem, até hoje. As histórias de Joana e Maria são muito semelhantes à de muitas outras raparigas. Mundialmente, 25 milhões de abortos inseguros ocorrem a cada ano e a maioria das mortes por aborto inseguro ocorre em África.
Apesar da falta de dados, estima-se que as complicações relacionadas com o aborto representem 11 a 18% das mortes materno-hospitalares entre adolescentes no país. Isto ocorre porque, entre outros, muitas raparigas conseguem ir ao hospital, mas vão em estado crítico, apesar do serviço do aborto seguro ser um direito. É permitido fazer o aborto até as 12 semanas de gestação. Estamos a falar de 3 meses de gravidez, para ser mais explícitas, né? E que qualquer mulher que esteja grávida e que deseja interromper a gravidez é aceita até as 12 semanas. Isso significa que a mulher deve dirigir-se à unidade sanitária, especificamente na urgência de ginecologia ou maternidade, de acordo com a conjuntura da unidade sanitária, e dizer que quer beneficiar-se desses serviços. Há um documento que ela tem que assinar, né, que é o termo de compromisso, que diz que eu, fulana de Xixo, quero realizar o aborto, e assina, e também a contraparte da unidade sanitária também assina e faz. E é oferecido o aborto, os serviços de aborto. Porém, se a mulher for menor, né, nesse caso de 16 anos de idade, dado a idade, ela tem que vir com o acompanhante, né? Esse acompanhante que é maior de idade. E é obrigatório? É obrigatório, é de lei, né? Pode ser mãe, pai, primo, tia, alguém que seja adulto, né, ou namorado, que seja, se for maior de idade nesse caso, que vem atestar, né, como neste caso é o provedor deste menor, né, vem, que também assina o termo de consentimento. As meninas procuram os serviços de aborto quando já estão quase na fase terminal. Fase terminal significa elas fazem o aborto fora e elas vêm logo a correr quando as coisas lhes caem mal. Por exemplo, vêm já com hemorragias, a hemorragia não para, elas procuram o aborto. Quem sobrevive à morte vive outras consequências de saúde. E as consequências de um aborto clandestino são as infecções recorrentes. Uma rapariga pode apanhar uma infecção. Uma infecção pode levar à morte e pode ficar estéril. A pessoa, depois de fazer o aborto, são dores que a pessoa sempre refere. Essas dores são tipo cólicas e as hemorragias, de facto, é mais isso. Isto vai trazer uma série de consequências de forma psicológica. Primeiro é, só pelo fato de ser rejeitado na comunidade onde ela está inserida, isso faz com que ela comece a desenvolver sentimentos muito baixos da sua autoestima. Isso depois pode desencadear a questão da depressão, não é? Isolamento do convívio familiar, porque começa a pensar o que as pessoas pensam de mim e como é que eu encaro esta situação. Mesmo que as pessoas pensem de forma positiva sobre ela, por ter tomado uma boa decisão naquele momento, mas só a própria pessoa não se sente segura pelo que fez. E, por conseguinte, isto vai desencadear uma série de elementos, tais como estas que eu já me referi. Isto também levar a que, se era uma estudante, comece a ter baixo rendimento escolar, muitas das vezes, por causa mesmo da depressão, isola-se do convívio. Isto pode também desencadear a questão de todos nós, quando estamos com uma autoestima baixa, criamos condições para vulnerabilidade a certas infecções, não é? Porque a baixa autoestima ela vai desencadear também a redução da capacidade do nosso organismo em autodefesa. Então, as consequências são estas e até há casos que a pessoa recorre a uma tentativa de suicídio. Apesar dos riscos para a saúde, o aborto inseguro continua sendo a opção de várias meninas, por diversas razões, explica o Ministério da Saúde. É vergonha primeiro de conversar com uma pessoa mais adulta. Acaba conversando com uma colega que se agitam, né? Ou porque ouviu algo, então vão àquele outro sítio. Segundo, receio de aproximar a unidade sanitária, se calhar encontrar algum familiar ou alguma outra pessoa na
maternidade ou na ginecologia. E também temos situações de pessoas, algumas mesmo não têm conhecimento de qual é sobre a lei, que o aborto é gratuito e que é permitido em Moçambique, nas condições em que falei. Para além da percepção de que se deve pagar da urgência para interromper a gestação, o reduzido acesso aos serviços do aborto seguro no país está ligado a fatores como estigma, indisponibilidade dos serviços, falta de informação, falta de conhecimento sobre a lei e serviços, desigualdade de género, porque apesar das grandes mudanças sociais que se observam no país, as mulheres não têm voz em relação à sua saúde reprodutiva, pela necessidade de privacidade e confidencialidade, já que elas entendem que, ao se fazer a uma unidade sanitária, poderão quebrar o sigilo que querem manter. Ciente do problema do aborto inseguro e das ilegalidades que ocorrem em muitas unidades hospitalares no país, o MISAL diz que tem estado a trabalhar com diversas entidades. Nós o que temos feito, ultimamente, no nosso plano de trabalho a nível nacional é mesmo trabalhar com as escolas, trabalhar com as comunidades, porque nós não estamos a promover o aborto, tem que ficar claro, mas sim estamos a dar a conhecer este serviço que é oferecido pelo Sistema Nacional de Saúde exatamente para podermos prevenir aquilo que são as complicações, né, obstétricas nestes adolescentes, jovens, porque não são só jovens, também tem mulheres adultas que também pedem estes serviços. Mais do que isso, o MISAL podia, entre outros, promover a consciencialização aos membros da comunidade sobre os riscos do aborto inseguro, explorar formas de trabalhar com provedores que usam métodos tradicionais e integrar informações sobre o aborto inseguro e seguro na educação, quer nas escolas, quer fora delas. Enquanto nada se resolve, o direito ao aborto seguro continuará uma miragem para muitas raparigas e mulheres que vão perdendo a vida, a escola e o direito de sonhar. De volta ao nosso espaço de conversa, depois de termos acompanhado esta reportagem. Márcia, quais são as vantagens? Vamos começar essa segunda parte assim. Quais são as vantagens de fazer o aborto seguro? Estamos a falar para a rapariga, estamos a falar para a sociedade. Primeiro é que terá um atendimento de alguém que é especializado na matéria, corre menos riscos de vida comparado ao aborto inseguro. Agora, estamos aqui a falar de aborto seguro, aborto inseguro. Márcia, para o telespectador, o que seria o aborto seguro? O aborto seguro é aquele que é feito numa unidade sanitária, com alguém especializado na matéria e com um ambiente propício para tal. Porque em algum momento pode ser feito na unidade sanitária e por um médico especializado, mas se não for num ambiente propício, pode ser inseguro. E detalhe, às vezes pode ser com toda essa segurança e não ser legal. Então, para ser legal, além de ter tudo isso que é um técnico, local seguro, da unidade sanitária, tem que se seguir os procedimentos da lei. E a lei diz que as mulheres podem fazer o aborto até 12 meses, por conta da definição. Obrigada. Assim. Há 12 semanas, por conta da própria definição do aborto, que é antes daquela formação completa do feto. E para algumas mulheres que, por conta de questões de saúde, incesto, violação sexual, o tempo se estende um pouco mais, para 16 a 20 semanas. Muito obrigada, Márcia, por esse esclarecimento. A nossa conversa foi bastante enriquecedora. Esperamos que o telespectador também tenha sanado todas as suas dúvidas. Márcia, nós ficamos por aqui. Muito obrigada, Etelvina. Espero poder participar do vosso programa mais vezes. Assim é que é, vamos combater o aborto inseguro. As unidades sanitárias estão preparadas para nos receber. A lei também protege, a lei também ela facilita com que esta menina, esta rapariga, esta jovem que queira interromper esta gravidez, ela faça de forma segura, salvaguardando a sua própria vida. Nós
Ficamos por aqui e seguimos para as próximas rubricas. Ter acesso ao serviço do aborto é de graça. Ninguém deve pagar absolutamente nada, nem sequer um metical. E se pode fazer isso em várias instituições onde tenham o serviço de maternidade, não é, Vina? Verdade, Cornélio. E a Márcia também trouxe um pouquinho sobre a lei do aborto seguro. Bem, nós agora vamos espreitar uma curta pausa e voltamos já. Bem-vindo à segunda parte do Asas. Hoje estamos a conversar um pouco sobre o aborto seguro, sobre como as normas sociais muitas vezes influenciam para que muitas raparigas tenham dificuldades de aceder ao serviço do aborto seguro. Não é, Vina? Que é um direito, sobretudo. Verdade, Cornélio. E a ideia não é incentivar o aborto, não. A ideia é mostrar que é possível fazer de forma segura. E é o que nós conversamos na rubrica Perspectiva com as pessoas. Vamos a isso. Nesta semana estamos na Baixa da cidade de Maputo para conversar sobre aborto seguro. Alguém sabe o que é? Aborto seguro é aquele aborto que uma rapariga tinha que fazer no hospital ou deve ou tem o direito de fazer no hospital, porque em casa tem vários riscos. Os riscos podem ser a morte, infertilidade e outros problemas de saúde. Muitos costumam dizer que é mais prático fazer em casa, né? No hospital, talvez é porque paga-se muito mais, enquanto fora a gente compra comprimidos na farmácia, fazemos em casa. O serviço do aborto seguro é gratuito. Está disponível em quase todas as unidades hospitalares. Faz parte dos direitos sexuais e reprodutivos e é considerado essencial para o empoderamento das mulheres, raparigas e para a igualdade de gênero. O acesso ao aborto seguro é a chave para a redução da gravidez na adolescência e, consequentemente, a redução das uniões precoces, aumento da retenção escolar das raparigas e etc. Por que ela opta por fazer isso? Muitas das vezes é a falta de comunicação em casa. A pessoa, quando opta em fazer aborto, pensa que estará a se livrar de um problema que irá enfrentar perante a sociedade e perante a família. Então, por isso que as pessoas, muitas das vezes, optam em fazer aborto nas escondidas e acabam perdendo a vida. Mas também pode optar pelo aborto inseguro, por indisponibilidade de serviços seguros, falta de conhecimento sobre a lei, serviços, falta de confidencialidade, privacidade, estigma e a percepção de custo, para além da necessidade de ter um serviço sem julgamento. E quais são as vantagens de fazer um aborto no hospital, um aborto seguro com um profissional de saúde? As vantagens são muitas. Primeiro porque, além de ser seguro, tem a questão da saúde. Se eu faço em casa, às vezes, aquela limpeza como deve ser, não é o que eventualmente vai me trazer problemas futuramente. Pode não ser agora, mas futuramente eu vou ter problemas, talvez possa ter problemas para engravidar, coisas assim. Enquanto já no hospital, não. Sim. É vantajoso porque tu, ao fazer, naquele momento em que acontece o aborto, te fazem a limpeza no hospital com especialistas. Essa é a vantagem. Te fazem uma limpeza muito positiva com especialistas. A ideia não é promover o aborto, é promover o acesso ao aborto seguro. E atenção, não promovemos o aborto seguro como alternativa ao planeamento familiar. As raparigas muitas vezes experimentam vários métodos caseiros e também tradicionais de fazer o aborto, que é inseguro, na verdade. E só depois destas várias tentativas, quando a situação já é muito grave, é que elas costumam se dirigir às unidades sanitárias, o que é extremamente perigoso. Muito perigoso, Cornélio. É por isso que temos pessoas e entidades que ajudam a evitar que raparigas façam abortos inseguros, que muitas das vezes resultam em mortes. Meu nome é Lourdes Bernardo Chamo, ativista social desde 2019.
tem desenvolvido palestras comunitárias nas unidades sanitárias, escolas, entre outros. Sou ativista social desde 2019. O que me motiva a falar sobre o aborto é a triste realidade que o nosso país apresenta da violação dos direitos de escolha com quem quer ter uma relação sexual, quando quer ter uma relação sexual, quando quer ser mãe, quantos filhos quer ter, se quer ou não ter filhos e de quanto em quanto tempo quero ter os meus filhos. Estas violações incluem a distância para aceder à unidade sanitária, incluem a insuficiência dos métodos contraceptivos. Muitas vezes os adolescentes e jovens vão para a unidade sanitária para fazer o planeamento familiar, mas não têm o contraceptivo de maneira suficiente. Tenho desenvolvido atividades nas escolas, comunidades e unidades sanitárias, mas como ativista não só palestras, como também feiras de saúde, interação interpessoal com adolescentes e jovens e não só. É necessário consciencializar sobre as gravidezes indesejadas. Como já havia dito, nem toda a gravidez foi propositada porque o adolescente foi atrás. Há questões de violações sexuais, há questões até mesmo de quem usava um método contraceptivo não ter sido eficaz naquela pessoa. E a pessoa já tinha um plano de continuar sua formação, ter seus filhos daqui a 2 ou 3 anos. Portanto, eu penso que é importante falarmos sobre a existência da lei do aborto, acima de tudo, que permite o aborto seguro e de maneira gratuita nas unidades sanitárias. Bom, com os trabalhos que eu tenho realizado, espero uma sociedade sem tabu, onde se possa conversar sobre tudo, inclusive sobre a sexualidade, o aborto, as gravidezes indesejadas. Mas não só, esperamos também uma mudança a nível das políticas que possam facilitar o acesso às unidades sanitárias, criando estradas, postos de saúde próximos de cada adolescente e jovem e serviços de contracepção disponível para todo adolescente e jovem, para que assim possa se prevenir gravidezes indesejadas. Depois de conhecermos este exemplo, que é desta jovem ativista, que ajuda as raparigas a evitarem os abortos inseguros, acho que é hora de conhecermos os números que falamos lá no início. Cornélio, não achas? Tens certeza? Porque afinal de contas o telespectador já esperou muito por este momento. E vamos à resposta. Quantas mortes são causadas pelo aborto inseguro? O aborto inseguro causa pelo menos 8% das mortes maternas em todo o mundo. Globalmente, 25 milhões de abortos inseguros ocorrem a cada ano e a maioria das mortes por aborto inseguro ocorrem em África. Geralmente, os abortos são resultados de uma gravidez indesejada, que pode ser evitada usando um método contraceptivo. Em Moçambique, a prevalência de contracepção é baixa, com apenas 1/4 das mulheres em idade reprodutiva, 15 a 49 anos, usando o método contraceptivo moderno. Este é um assunto extremamente sério, porque há muitas raparigas a perderem a vida por causa dos abortos inseguros. Então, é preciso que as nossas unidades hospitalares garantam esta privacidade que muitas vezes falta quando elas precisam desses serviços do aborto seguro. Garantam também que não se paga nada, porque infelizmente, por causa da ausência de informação, muitas raparigas pensam que deve-se pagar alguma coisa. E como pais e encarregados de educação, temos que conversar com os nossos filhos, criar um ambiente seguro para que eles se sintam à vontade para conversar conosco sobre suas dificuldades, não só sobre aborto, mas sobre diversas temáticas que são relevantes para a sua vida. Não é, Vina? Verdade, Cornélio. E se quisermos diminuir estes números assustadores, precisamos nos unir. Precisamos divulgar informação. Precisamos divulgar os serviços. Precisamos ajudar a evitar as gravidezes precoces. É tudo para esta edição. Nós prometemos voltar daqui a uma semana.
Fique bem.